Não liga essa câmera, eu vou ligar. Não pega esse carro, eu vou pegar. Não diz não, não, por favor, não fala isso para essa pessoa, eu vou falar. Ou seja, essa briga interna, ela é constante. Todo mundo está enfrentando uma batalha interior. Então, se a minha tendência é fugir de conflito, se eu quiser desenvolver autoconfiança, eu tenho que ir para o conflito. Olá, queridos, tudo ótimo? Começando a nossa live de hoje. Como desenvolver autoconfiança em 2023? É sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí, queridos. Olha que assunto interessante. Autoconfiança, né? A gente fala muito sobre autoconfiança, vencer os medos. E hoje eu vou explicar alguns princípios que eu encontrei. Olha que interessante. Eu tenho um caderno, vários cadernos de desenvolvimento pessoal, que aqui a gente chama de caderno de crescimento pessoal. Lá no Aquere também, caderno de crescimento pessoal. E eu estava folheando os meus cadernos e vi algumas rotinas que eu apliquei na minha vida pessoal há mais ou menos 2 a 3 anos atrás. E esse caderno é gigante, mas tem uma rotina aqui prática para você melhorar a sua autoconfiança, que eu vou ensinar isso aos alunos. Vou ensinar hoje, eu vou fazer uma live sobre autoconfiança hoje. E eu vou ensinar aos meus queridos seguidores isso que eu já venho aplicando há alguns anos. E é por isso que eu resolvi fazer essa live aí sobre autoconfiança. Autoconfiança. Existem várias formas de a gente desenvolver a autoconfiança. Eu já falei muito, é um tema que eu falo muito aqui. E a gente pode trabalhar a autoconfiança desde de tratar aqueles medos mais profundos que afetam a nossa autoconfiança, a dominar a nossa mente, a desenvolver novos comportamentos. E mais do que isso, você criar rotinas mentais para desenvolver a autoconfiança. O que eu vou ensinar para vocês aqui não é para esgotar o tema. Eu não pretendo hoje esgotar o tema como desenvolver a autoconfiança. Mas trazer alguns princípios que você pode adotar na sua vida, como eu adotei na minha há alguns anos e venho praticando, para desenvolver mais autoconfiança na sua vida. O que eu vou te ensinar está num caderninho. Esse caderninho aqui, ó, é um caderninho pessoal. Esse é meu caderninho, tá vendo? Esse caderno aqui foi de alguns anos atrás. Tem aqui CBMs, princípios pessoais, valores, metas, visão, plano de habilidades e autodesenvolvimento. O mapa do AQL que eu uso na minha vida, o próprio AQL eu uso na minha vida, eu ensino o AQL e uso na minha vida também. Código de conduta pessoal, tá tudo aqui nesse caderninho. Esse caderno, eu tenho vários cadernos. Todo ano a gente eu abro assim, de 1 a 2 volumes. Esse aqui foi de uns 3 anos atrás. Aí eu estava lá revisando e vi aqui rotinas e princípios para a autoconfiança que eu apliquei na época. E eu queria que você pegasse um caderninho e anotasse cada princípio que eu vou falar aqui. E eu vou te ensinar como praticar na sua vida. Então vai ser uma aula que eu vou trazer princípios de mudança pessoal, mas eu vou te ensinar também como aplicar na sua vida, tá? Vou te ensinar como aplicar na sua vida. Antes de começar a nossa live, vou deixar um recado aqui, um grande agradecimento para os alunos do AQL 23, o meu principal programa hoje, o Ansiedade que Liberta. Lá você vai trabalhar a sua autoconfiança e lá teremos um encontro ao vivo todos os meses, além do método AQL, das aulas que estão lá no AQL. A gente estará ao vivo todo mês, você vai estar lá comigo nas quartas-feiras, é a última quarta-feira de cada mês. A gente vai estar falando sobre algum tema específico. Hoje é o último dia para você ingressar na turma 23 do Ansiedade que Liberta. Até meia-noite de hoje, você pode fazer a sua inscrição no Ansiedade que Liberta. Se você quiser ser o meu aluno, quiser ingressar no principal programa que eu tenho hoje e permitir que eu seja seu mentor em 2023, permitir que a gente possa todos os meses ter um encontro ao vivo, basta tocar aqui, ó, aqui em cima, na foto, ir lá para o meu perfil e tocar no link de inscrição e fazer sua inscrição. Se você tem algum problema com pagamento, quando vai virar seu cartão, com limite, com parcelamento, não tem cartão para parcelar, manda um direct para mim e fala com a minha equipe que 90% das pessoas que estão falando com a minha equipe estão encontrando a forma de entrar no AQL 23. O AQL 23 é a maior turma de 2022, exatamente. Por isso que eu agradeço 2 vezes a confiança de vocês. Foi a maior turma deste ano, bateu o recorde de alunos e a gente pretende fazer uma entrega brutal aí para quem estiver no AQL 23. Muito bem. Então, olha só, temos um querido aluno aí, tem muitos alunos do AQL, tá? Quem tiver dúvida, fala com os meus alunos que eles vão te dizer como é. Então, agora eu queria o seguinte, olha só, anota e eu vou aqui
interromper os comentários temporariamente para a gente entrar nesse ritmo aqui de aula. Depois eu volto para os comentários de novo e vou tirando as suas dúvidas aqui, tá? 1, 2, 3, a gente vai. Eu sou feio, mas não sou burro, estou com você. Tá certo, você não é feia, você é linda. Não diga isso, que você é feia, você é linda. Processo de autoaceitação é o processo em que a gente se aceita como um todo. Todo mundo tem um poder e uma fraqueza. E isso que a minha querida aluna já colocou aí é o primeiro princípio de hoje. Então, eu vou falando, você vai anotando, eu vou explicando como você aplica. Então, vamos lá. O que é ser autoconfiante? Primeiro ponto é isso. O que é ser uma pessoa autoconfiante? Para você desenvolver a autoconfiança, a gente está falando em entrar em 2023 se sentindo uma pessoa mais confiante, realizando coisas que você não realizou esse ano, vencendo medos que você não venceu esse ano, colocando projetos para fora que você não colocou esse ano. Então, todo início de ano, muita gente faz promessas e promessas e promessas. E quando faz essas promessas, o ano termina e a gente não consegue realizar nem metade daquilo que você pensou. E existem várias coisas que vão impedir você de ser uma pessoa mais confiante. Mas o primeiro elemento que muita gente erra quando pensa, Cleiton, eu quero ser uma pessoa mais confiante, é ter uma crença completamente errônea que impede você de começar o primeiro processo de se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Que crença é essa, Cleiton? Olha só. Antigamente, quando eu tinha... antes de passar pela síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico ela trouxe à tona os medos que eu já carregava dentro de mim, mas eu reprimia. Eu tinha vários medos que eu não tinha consciência deles. O que não é ter consciência, Cleiton? É quando você tem um medo, ele é subconsciente ou está fora do mapa da sua consciência. E o que é a consciência, Cleiton? Consciência é uma habilidade tipicamente humana. Por exemplo, um cachorro, ele não está consciente de que está vivo. Ele só vive. O cachorro não reflete sobre o futuro. Ele não fica pensando se ele vai ter o que comer amanhã. Ele simplesmente, quando tem fome, ele vai lá e procura comida. Ou seja, os animais eles são instintivos, tá? O ser humano é um pouco diferente. Ele também é instintivo, mas ele tem o que a gente chama de consciência, ou autoconsciência, ou a mente, que a mente é a consciência que compõe o nosso cérebro. O cérebro é a parte física, é o órgão que está aqui dentro. A mente é algo a mais que isso. A consciência é você estar consciente, por exemplo, das suas fraquezas pessoais. Poxa, Cleiton, sabe qual é o meu problema? É porque toda vez que eu penso num plano, eu coloco muita complexidade nesse plano. São tantos passos que eu coloco que eu travo. Isso é uma fraqueza, que tem a ver com medo. Pessoas que elas colocam muitos passos para começar, elas estão sendo reféns do medo. É um padrão do medo, por exemplo, a complexidade de iniciar projetos. Às vezes, a pessoa, ela fala assim, ó, poxa, Cleiton, eu queria me tornar mais autoconfiante, sabe? Mas eu não sei o que acontece, eu só atraio pessoas que dão errado para mim. Eu só estou atraindo pessoas que de alguma forma me causam um tipo de dor, me causam algum tipo de problema. Olha que interessante. Essa pessoa, ela não está consciente que ela tem medo do sucesso, por exemplo. Ela tem medo de ser o destaque. E a pessoa que ela tem medo do sucesso, de ser o destaque, são pessoas que normalmente têm baixa autoestima e têm baixo merecimento. Aí o que é que ela faz? Ela começa a sabotar o próprio sucesso. E a autossabotagem dela começa quando ela faz escolhas ruins. Então tem duas pessoas para me relacionar aqui e conhecer. Aí eu vou e encontro uma que vai ferrar com a minha vida. Escolho um sócio ruim, escolho amigos ruins. Então, isso é um tipo de medo subconsciente também. Então, eu queria que você entendesse assim, ó, o maior poder que você pode desenvolver é ter a consciência das suas fraquezas. Anota para não esquecer. O maior poder que você pode ter para não esquecer, para você crescer, é ter consciência das suas fraquezas. A gente tende a fazer assim, ó, a fugir das nossas fraquezas, de entender, não quero ver isso. Ah, essa parte de mim não quero ver, esse medo eu não quero ver, mas isso é exatamente o contrário. Quando você desenvolver a capacidade de fazer e de encontrar as suas próprias fraquezas, o que vai acontecer? Você vai ser capaz de lidar com elas.
tá? Toda live aparece uma pessoa dizendo que tá sem som. Aumenta o volume do teu celular, querida. Aqui não tem como aumentar o volume, mas aumenta o volume que você vai conseguir me ouvir. Então pensa assim, ó. Eu passei a minha vida inteira fugindo das minhas fraquezas. O que é que eu tenho que fazer agora? Olhar para as minhas fraquezas. Olhar para os meus medos. E a autoconsciência, que é a capacidade de enxergar os seus próprios medos, ela só pode nascer com autoconhecimento. Se você não se conhece, você não conhece e reconhecer em si mesmo as suas limitações pessoais. Ou você vai olhar para aquelas limitações que você não deveria olhar. É tipo assim, ó. Imagina que deixa eu ver aqui uma pessoa. O Lucas, que acabou de entrar aqui, tá? O Lucas. Lucas acabou de entrar. Imagina que Lucas, ele quer construir um negócio novo para ele. Quer montar um negócio para ele. Imagina que o Lucas quer montar uma loja de conserto de celular. Já vi que ele entende de celular. E aí, Lucas diz assim, 2023 eu vou colocar celular, vou abrir uma loja para mim. Aí no momento que Lucas vai praticar uma ação para começar o processo para abrir a loja dele, aí vai aparecer alguma coisa para Lucas fazer. Aí Lucas vai fazer assim, ó. Eita, eu tenho que olhar minha agenda. Eita, vou olhar meu celular agora. Eita, tenho que levar meu filho no médico. Eita, um amigo me pediu um negócio. Vou lá fazer isso aqui com meu amigo. Tem que estudar isso aqui. Eita, ou seja, a mente do Lucas vai criar várias coisas para que ele não faça, não pratique aquela ação que vai levar ele para o sucesso. Então, olha que coisa interessante, que a gente fala de autoconsciência. Para a gente entender autoconfiança e autoconsciência, a gente tem que entender aqui, ó, o que é sucesso. Então, sucesso é aqui, ó. É um objetivo definido que você quer alcançar, certo? Qual é o problema das pessoas? Elas pensam assim, ó. Esse aqui é o caminho para o sucesso. E o primeiro pilar, a primeira ação, normalmente, ela não consegue enxergar por causa do medo. Porque ela pensa assim, ó. Meu Deus, olha o tamanho da bronca que eu preciso passar para poder alcançar esse objetivo. Aí ela tem medo. A mente dela não está aqui, a mente dela está aqui. Se não der certo, e se eu fracassar, e se faltar dinheiro, e se esse relacionamento terminar no meio, e se eu viajar e ficar sozinho lá, e se eu investir dinheiro e perder, e se eu não conseguir, a pessoa está sempre no futuro. Pensamento futurista de ansiedade. Pensamentos futuristas, o tempo todo no futuro. Isso aqui é um padrão do medo. Segundo pilar, a pessoa ela não está consciente da primeira ação que ela tem que fazer, porque ela pensa em blocos. Então, anota o código de blindagem mental para você guardar no seu coração e cravar na mente da ansiedade. Todas as vezes que você tiver um sonho muito grande, parta ele em pequenos pedaços. Todas as vezes que você tiver um sonho muito grande, parta ele em pequenos pedaços. O código de blindagem mental é esse aqui, ó. Nada pode ser tão grande que não possa ser quebrado. Nada pode ser tão grande que não possa ser quebrado. É o primeiro elemento que vai quebrar os padrões de medo na sua vida e desenvolver autoconfiança. Então, por exemplo, uma pessoa quer perder peso. Aí ela faz assim, ó. Poxa, eu queria perder 30 quilos. Vamos imaginar isso, 30 quilos. É muita coisa. Meu Deus, 30 quilos é muita coisa. Ah, é muita coisa, eu não posso, eu não consigo. Nunca consegui perder 30 quilos. Ah, eu nunca consegui perder 30 quilos. Ai, meu Deus, nunca consegui perder... Olha que interessante. Mas se ela pensasse assim, ok, minha meta é perder 30 quilos, certo? Mas se eu fizer assim, ó. Se eu partir essa meta em pequenos pedaços. Por exemplo, se eu perder meio quilo, por exemplo, por semana. Meio quilo por semana. Toda semana eu vou perder meio quilo. O que é que vai acontecer? A cada mês ela vai perder 2 quilos. Em um ano, 12 meses, ela vai perder 24 quilos. Em mais ou menos um ano e meio, ela atinge o objetivo dela.
Aí essa pessoa, ela não tem que estar focada aqui, ela tem que estar focada aqui, ó. Minha meta é perder meio quilo. Aí pode ser que você diga, poxa, Cleiton, eu botei minha meta perder meio quilo, mas só perdi 300 gramas. Caramba, 300 gramas. Mas 300 gramas por semana, o que é que vai acontecer? Você vai perder mais de 1 quilo por mês. 1,2 kg aqui, mais ou menos. Em um ano, são 12 quilos, mais ou menos. Mais de 12 quilos. Qual foi a última vez que você perdeu 12 quilos? Qual foi a última vez que você perdeu 30 quilos? Qual foi a última vez que você ganhou 5 quilos, por exemplo, de massa muscular? Isso é um exemplo típico que bloqueia muita gente fazer dieta, por exemplo. Ela pensa em termos blocados. E por que isso acontece, Cleiton? Porque pessoas que têm um padrão de medo instalado na mente, elas pensam em bloco e não em tarefas. Isso aqui é o que destrói, por exemplo, a produtividade de muita gente. Pessoas que são improdutivas, elas pensam que o sonho é muito grande e bloqueiam a mente. Então ela fala, poxa, isso aqui é muito para mim, bloqueia. Ah, eu tenho que vencer a ansiedade. Ah, eu tenho que passar por todas as etapas aqui, é muito para mim. Aí ela desiste. E aos desistentes, o fracasso como recompensa. Só vence quem nunca desiste. Quem nunca desiste sempre vence. É outro CBM que eu queria que você anotasse. Só vence quem nunca desiste. Quem nunca desiste sempre vence. Então, olha que interessante. Se você parar e focar na jornada longa que vem pela frente e viver um passo de cada vez, você vai começar a quebrar os padrões de medo na mente e desenvolver autoconfiança. Então, o mais importante é o pedaço que eu tenho que fazer agora. Qual é a primeira ação que, se eu começar a fazer, vai desencadear uma sequência de ações? Eu procuro um nutricionista, por exemplo. Me matriculo numa academia. Compro um par de tênis. Faço o primeiro treino em 15 minutinhos, sem me cobrar. E vou. Por quê, Cleiton? Porque sucesso é sequencial. Esse é o conceito real de sucesso. Sucesso é sequencial. Sucesso significa uma sucessão de ações em direção ao objetivo definido. A palavra sucessão significa sucesso. Sucesso não é uma pessoa rica, milionária, como muita gente vende por aí, que sucesso é só dinheiro. Não, sucesso envolve várias áreas da vida. Você quer ter sucesso na sua saúde física? Quer ter sucesso na sua dieta, na perda de peso? Quer ter sucesso como quer ganhar massa muscular? Você quer ter sucesso no seu relacionamento? Você quer ter sucesso na relação com os seus filhos? Você quer ter sucesso no seu equilíbrio emocional, em dominar as suas raízes da ansiedade? Quer ter sucesso como ser uma pessoa mais confiante? Quer ter sucesso com seus amigos? Então, sucesso é algo a ser construído em várias áreas e a gente está sempre buscando um objetivo. Então, ser bem-sucedido, quando você olha para uma pessoa bem-sucedida, quer dizer que ela é bem-sucedida, quer dizer, na verdade, que ela tem aquilo que você quer. Basicamente isso. Poxa, eu acho fulano muito bem-sucedido. Por quê? Poxa, porque para mim ele é um exemplo de inteligência, é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, na carreira, no casamento, na família. É um cara de sucesso para mim. Porque provavelmente é um sucesso que você também quer. É um objetivo que você também quer. Só que se você entender que a vida ela é fracionada em pequenas ações sucessivas, você para de ficar ansioso pensando no futuro e passa a olhar para o momento presente. Então, sempre que a gente vai começar algo novo, é natural a gente ter que lidar com uma coisa chamada medo. E o medo vem no sentimento de se sentir incapaz. Então a gente vai quebrar o primeiro mito que trava muitas pessoas que querem desenvolver a autoconfiança. Que mito é esse, Cleiton? 98% das pessoas que não têm sucesso, elas acreditam o seguinte: eu preciso esperar o medo ir embora para começar a agir. Eu preciso de ausência do medo para começar. Eu preciso me sentir capaz para começar. Eu preciso me sentir seguro para começar. Esse é o erro, querido. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Qual é a verdade, Cleiton, quando a gente fala em autoconfiança? A verdade é o seguinte, querido. A verdade é o seguinte, anota aí. A autoconfiança nasce da habilidade demonstrada.
pega esse código de blindagem mental, pega esse CBM para você e tatua no seu ser. A autoconfiança nasce da habilidade demonstrada. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse muito medo de fazer uma live. Quando eu começasse o procedimento, marcar a live, postar no Instagram, avisar os amigos, fazer um stories, isso ia dar desconforto em mim. Ia dar dor de barriga, ia dar dor de estômago, ia dar problemas na voz, ia dar tonturas, ia dar ansiedade, ia dar insônia, ia dar pensamento negativo. O que é que são isso? O que é que são esses sintomas? Medo. Sintomas de ansiedade e de medo. E aí o que é que eu vou fazer? Vou parar? Se eu parar, eu não consigo construir uma nova teia comportamental na minha mente. Os neurônios, queridos, eles são ligados ali, ó, como fios. Quando você cria um comportamento, é como se na sua mente só entendesse que aquele comportamento é o padrão. Se você não mudar o comportamento, a mente vai entender que aquilo é um padrão. Então, olha que interessante. A autoconfiança nasce da habilidade demonstrada. E o que isso quer dizer? Que eu vou demonstrar para a minha mente uma nova forma de agir e a mente vai entender que eu comecei a mudar e vai desfazer o padrão. Olha que interessante. Eu liguei tudo isso. Live, avisei, postei e tal. Tudo aqui está revelando sintomas de medo. Mas Clayton falou que não preciso de ausência do medo para agir. Eu não preciso esperar o medo ir embora. Eu tenho que agir com medo mesmo. Que assim eu estarei demonstrando para minha mente que eu estou mudando. Então pense o seguinte. Não inverta a ordem. Primeiro você, depois a sua mente. Você controla a sua mente, você controla o seu cérebro. O cérebro é só uma máquina que está com programações que você luta contra ela hoje, mas porque você passou acreditando a vida inteira que o cérebro controla você. Só que o seu cérebro não controla você. Você controla ele. E sua mente também não. Quando você entende isso, você começa a brincar esse jogo de autoconfiança, que é um jogo muitas vezes doloroso. Então você vai falar assim, beleza, eu vou fazer a live. E eu vou ligar a câmera. E quando eu ligar a câmera, vem muito desconforto. Mas o que eu estou fazendo? Estou em ação. E quando eu estou em ação, eu estou aprendendo coisas que a teoria não me ensina. Então não adianta eu falar sobre autoconfiança se eu não tenho ações que demonstram claramente que eu venho desenvolvendo minha autoconfiança. Eu não consigo entender sobre algo que eu não faço. É como se uma pessoa estivesse falando sobre aprender a nadar e nunca pulou na piscina. Então eu queria que você anotasse um código de blindagem mental que está no meu caderninho aqui, que eu guardo no meu coração e tatuo sempre no meu ser, para reler isso. Se você quiser aprender sobre natação, leia manuais. Se quiser aprender a nadar, você vai precisar cair na piscina. Se você quiser aprender sobre natação, leia manuais. Se você quiser aprender a nadar, você vai precisar cair na piscina. Ou seja, se você não entrar em ação, querida, você não vai aprender a dominar os seus medos. A sua mente não vai entender que você está mudando e os padrões continuarão lá. Então, qual é a regra aqui? Eu preciso começar. Por menor que seja a ação, você precisa começar. E aí, eu vou trazer outra regra aqui, que é o seguinte. Pensa o seguinte. Anota para não esquecer, porque o que eu vou falar aqui, só tem em curso pago meu. Curso pago, alunos que são pagantes de cursos fechados. Anota aqui, ó. Toda vez que o desafio for muito grande, você parte em pequenos pedaços. Se ainda assim você se sente travado, parta em uma ação menor ainda. E parta em quantas vezes forem necessárias, até que você olhe para a ação e diga: ah, isso aqui eu consigo fazer. Então, por exemplo, eu quero ser um palestrante, tem muitos terapeutas que me acompanham, eu quero ser um palestrante e falar para 1000 pessoas. Mas eu estou aqui para dizer para você o seguinte, querido. Se você não fala para 10 pessoas, dificilmente você vai falar para 1000. Ah, eu quero fazer uma live para 200 pessoas. Se você não faz uma live para uma pessoa, dificilmente você vai fazer para 200. Por quê? Anota o segundo princípio de hoje. Porque o aprendizado só pode ocorrer no treinamento. O aprendizado só pode ocorrer no treinamento.
E o treinamento só pode ocorrer na ação. O aprendizado só pode ocorrer no treinamento. E o treinamento só pode ocorrer na ação. Não tem como você aprender se você não estiver exposto às ações de melhoria. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor, crescer pessoalmente, se você não estiver diariamente em treinamento, exposto a ações de melhorias diárias. Então, anota um outro princípio de autoconfiança. A vida é um treinamento contínuo. A vida é um treinamento contínuo. Quem não está treinando, está sofrendo. Quem está sofrendo e está aproveitando essa oportunidade para treinar-se, está crescendo. Por quê, Cleiton? Porque a autoconfiança tem um outro princípio. É no sofrimento que você cresce. É nesse momento que você está no ambiente de crescimento. Qual foi a minha maior escola de treinamento que eu já participei? A síndrome do pânico. Quando eu vivenciei a síndrome do pânico na minha pele, eu me coloquei num ambiente de treinamento que eu não pedi para entrar. Eu não pedi para entrar. E foi ali que o jogo começou. Então, se eu sei que o sucesso é sequencial, se você não está fazendo nada, parta pequenas ações. Se está doendo, parte de novo, de forma que a ação se torne quase que irrelevante. Quase que irrelevante. Então, olha só, pensa comigo assim. Se começar uma academia difícil, eu tenho que me matricular, tenho que comprar roupa, tenho que ir para uma musculação, uma academia, eu tenho vergonha de estar lá na frente das pessoas. Então vamos pensar, vamos partir isso aí. Fazer exercício no quintal da sua casa é difícil? Poxa, eu tenho preguiça de fazer 30, 40 minutos de exercício. Beleza, vamos partir isso aí. Fazer 10 minutos de exercício é difícil? Não, 10 minutos não é tão difícil não. Pronto. Todo dia, assim que você acordar, você vai tomar água, vai tomar um cafezinho e vai lá e fazer 10 polichinelo ou 10 flexões, 10 agachamentos e pronto, encerrou. Amanhã você vai acordar, vai fazer a mesma coisa. 10 polichinelos, 10 flexões, 10 agachamentos. Acabou. Amanhã, aí a mente vai dizer assim, que interessante. Todo dia, no mesmo horário, ele fica de 5 a 10 minutos fazendo os mesmos movimentos. Aí a mente começa a entender que existe um padrão novo. O que é que ela vai fazer? É necessário arquivar novos padrões e deixar os velhos padrões irem embora. Então anota esse princípio aí. Ó. Toda vez que a mente identifica um padrão novo, ela arquiva os velhos. Repetindo. Toda vez que a mente identifica um padrão novo, ela arquiva os velhos. Tá repetindo, ela vai dizer assim, peraí, o coração, o músculo da perna, o bíceps, o abdômen, coluna vertebral, todo mundo reunido aqui. Vai reunir todo mundo. É o seguinte, todo dia, a Tânia, ela acorda às 6 horas da manhã e tá fazendo aqui, ó, agachamento, flexão, polichinelo, todo dia ela faz isso. A gente tem que fortalecer essas musculaturas porque amanhã vai ter mais. Ah, ok, então as pernas da Tânia vão dizer assim, ó, vou aumentar as coxas dela aqui porque a gente tem que lidar com o esforço de manhã. Aí a coluna vai dizer, ok, vou ficar mais equilibrada aqui, porque a gente vai ter que lidar com o esforço de manhã. Ah, ó, o peitoral tem que ficar mais forte, os ombros também, tem que dar com o esforço da manhã. Na hora que a Tânia for comer um brigadeiro, aí a mente vai dizer, não, brigadeiro não, porque amanhã tem treino. Pega brigadeiro não, vai passar mal, pega outra coisa. Aí sem perceber ela muda a alimentação dela. Sem perceber fica mais fácil ela acordar. Sem perceber ela vai começando a ganhar um novo padrão. Pronto. Com uma ação de 10 minutos, daqui a pouco ela vai estar fazendo 1 hora de exercícios. Que nem precisa, por sinal, mas ela vai conseguir. Mas quando a pessoa fica, eu não consigo fazer 1 hora. Eu não consigo fazer 40 minutos. Eu não consigo. Vai ficar refém do não consigo. Quebra o padrão. Quebra o problema em pequenas partes. Se está difícil, parte em pequenos pedaços, ainda menores, de forma que você consiga
tornar a ação quase que inevitável. Por exemplo, estudar. Eu tenho o hábito de leitura diária, assim. Eu leio há 10 anos já. Todos os dias eu leio. Mas tem dia que eu estou muito cansado. Tem dia que eu estou muito cansado. Muito cansado. Isso eu não vou ler, não. Eu não vou ler, não. Aí minha mente diz, ainda bem que hoje ele não vai ler. Ainda bem, porque aí a gente está cansado hoje. Vai dormir, Cleiton, vai dormir. O que é que eu faço para não permitir que minha mente desfaça um padrão de hábito de leitura? Eu digo assim, só são 2 páginas. Eu prometo que eu só vou ler 2 páginas. Eu prometo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o livro, vou sentar e digo para mim, então são 2 páginas. O que é que eu fiz? Parti o desafio num pequeno pedaço que é quase que irrelevante. Eu estou acostumado a ler 30, 40, 50 páginas por bloco de leitura. 30 minutos, um pomodoro de 25 minutos. Eu consigo facilmente ler ali 30, 40 páginas. Quando eu falo 2 páginas, para minha mente é tipo, putz, 2 páginas é tranquilo. Pô. Tudo bem, 2 páginas não vou criar nenhuma resistência aqui. Aí eu sento, leio 2 e a mágica acontece. Acabo lendo 10, 15, 20 páginas no dia que eu estou cansado. É exatamente assim tudo na vida, quando a gente fala em desenvolver autoconfiança. Ah, eu quero dirigir. Ah, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Beleza. Para você tratar em definitivo o medo de dirigir, você tem que tratar a relação com o seu pai, que é o que a gente vê no AQL. A Ansiedade que Liberta é o meu programa para você tratar as raízes da ansiedade, as raízes profundas, a causa em definitivo. Tratar a relação com o pai. Carência paternal, separação, rigidez, abandono, tudo isso causa baixa autoconfiança, que vai fazer com que algumas pessoas desenvolvam alguns medos, como por exemplo, medo de dirigir, medo de viajar, medo de ficar sozinho e por aí vai. Mas o que eu vou te ensinar aqui já vai te ajudar. Como eu poderia começar a dirigir, por exemplo? Né? Como é que eu poderia fazer isso? Olha só. Eu poderia fazer assim, ó. Hoje, eu vou numa autoescola e vou contratar 10 aulas. E vou botar uma pessoa do meu lado que vai me ajudar. Normalmente, quem tem medo de dirigir se sente protegido quando tem outra pessoa do lado. E aí a pessoa começa ali só dando uma volta e vai falar para a pessoa, eu tenho medo de dirigir. Aí o instrutor vai falar assim, tá bom, a gente vai ficar só no pátio aqui, dando uma voltinha. É uma primeira ação. A média das pessoas, com 5, 6 aulas, 10 aulas, já vai tirar a carteira, já vai sair na rua. Você não tem que se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você mesmo. É o seu sucesso pessoal, não é o sucesso do outro, é o seu. Você está evoluindo em relação a você mesmo. Então, para de se comparar quando a gente pensa em desenvolver autoconfiança. Então, o que você vai pensar? Pensa assim, poxa, vou ficar dando volta no pátio. 10 aulas. Pô, não me sinto seguro para ir para a rua. Fazer mais 5, 6, 7, 20, 25, 30 aulas. Aí enjoei desse pátio. A mente vai dizer assim, não aguento mais esse pátio. Vamos para dar uma volta na rua. Vou para o próximo passo. Volta na rua. Rua. Volta no bairro. Volta pelo bairro aqui, o tempo todo, o bairro que eu conheço. Vou pegar uma estrada, me sinto mais seguro. Pronto. Quando você perceber, está dirigindo. Agora eu vou dirigir sozinho, porque eu consigo dirigir com meu marido. Então eu dirigi com meu marido. E aí eu vou tirar o meu marido um dia e vou dar uma volta no meu quarteirão. Depois vamos para casa. Outra volta. Vou na padaria, e vou ali, volto. Daqui a pouco, bum, a mente diz assim, já entendi, isso aqui não é ameaçador não. Esse processo vai acontecer com muito desconforto físico, muito desconforto emocional, mas aos poucos você está evoluindo. Vai chegar um momento que você vai estar dirigindo. Só que as pessoas que dizem que não conseguem dirigir, elas nem estão tratando as raízes dela e muito menos estão pensando na primeira ação. Elas estão assim, eu não consigo, eu queria dirigir, mas não consigo, eu queria dirigir. O cara tá pensando desse tamanho aqui, ó. Olha a batata quente aqui, ó, desse tamanho. A mesma coisa é hábito de leitura, a mesma coisa é abrir uma empresa, a mesma coisa é fazer uma ponta de carreira. Quando eu pensei em fazer uma ponta de carreira e começar uma carreira nova, aos 34 anos, do zero, para viver de terapias, de treinamentos,
viver de treinamentos não só online, presenciais também. Eu não conseguia pensar assim na minha cabeça como eu faria isso. Eu não conseguia pensar como eu faria isso. Porque era algo tão distante para mim. Viver fora da Receita Federal. Eu estava 16 anos na Receita. Há 3 anos e meio já era de outro órgão também, o INSS. Eu tinha quase 19 anos de carreira no serviço público. Eu entrei com 21 anos no serviço público. Entrei muito novo. E aí eu pensei assim. Na época que eu pensei isso, eu estava com 15 anos de carreira. Aí eu pensei o seguinte. O mais importante não é eu saber como fazer as coisas. O mais importante é eu definir exatamente o que eu quero para a minha vida. Definir o que eu quero para a minha vida. Então anota um outro princípio para você usar em 2023. Se você quiser começar a se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você precisa definir o que você quer conquistar. O que você quer fazer. Exatamente o que você quer fazer. Olha que interessante. Eu tenho eu tenho 41 anos, querida. Cida colocou aí, 41, minha idade hoje. Então olha que interessante. Quando eu penso assim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer minha ponta de carreira. Definir um foco. Quero dirigir. Definir um foco. Quero ganhar músculo. Foco. Perder peso. Foco. Quero me tornar uma terapeuta bem-sucedida. Foco. Então olha que interessante. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Essa é a regra da mente. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Por quê, Cleiton? Porque a mente, ela precisa de um foco direcional. Então, como eu posso desenvolver autoconfiança se eu não sei o meu caminho do sucesso? Olha, interessante. Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais autoconfiante? Que eu chego para a Priscila e pergunto, Priscila, por que você quer autoconfiança? Tem gente que não sabe dizer. Ah, porque eu não quero sentir medo. Então, olha que armadilha brutal da mente da ansiedade. Qual é a maior armadilha que a mente da ansiedade pode criar na sua vida? É essa que eu vou dizer agora. Eu quero me tornar autoconfiante para não sentir medo. Errado, errado, errado. Por quê, Cleiton? Porque não existe autoconfiança com ausência de medo. A coragem só nasce dentro do medo. A pessoa que está esperando o medo ir embora para agir vai passar a vida esperando, vai morrer e vai perceber que o medo é uma ilusão. A pessoa que está esperando esse bloco de ações magicamente acontecer na vida dela vai passar a vida esperando e vai ficar dizendo que não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. A regra é 1% todo dia. Melhoria 1% todo dia. Todo dia eu leio um pouco. Todo dia eu estudo um pouco. Todo dia eu atendo um pouco. Todo dia eu dou aula um pouco. Todo dia eu treino um pouco. Todo dia eu mentoro um pouco. Todo dia eu aconselho um pouco. Todo dia eu faço rituais para trabalhar minha mente emocional, meu espírito, meu corpo físico. Todo dia eu malho um pouco. Todo dia eu me alimento um pouco. E esse 1% todo dia eu estou um pouco com meu filho. Todo dia eu estou um pouco com minha esposa. Todo dia eu estou um pouco com os meus amigos. Todo dia eu estou um pouco sem fazer nada, descansando. Todo dia um pouco estou meditando. Todo dia um pouco estou orando. Esse 1% todo dia um pouco é que vai transformar a sua vida brutalmente no longo prazo. No longo prazo. Pequenas ações repetidas é que no longo prazo somadas vai causar um impacto brutal na mente. A pessoa procrastina a atividade física. Mas se você estivesse fazendo 15 minutos, só 15 minutos, de exercício todo dia, em um ano você estaria com o corpo completamente transformado com 15 minutos. Ah, mas o ideal é 1 hora. Mas você tem 1 hora, querido? Não, então você vai ter que fazer o que você tem. Isso acontece muito em pessoas que estudam para concurso público. Eu fui ex-concurseiro, fui bem sucedido nessa área, alcancei os meus objetivos. Só que olha que interessante, existem 2 tipos de concurseiros. Existiam aqueles que diziam, eu vou estudar para um concurso tal, e existia aqueles que diziam que não tinham tempo. Eu pegava 6 ônibus, trabalhava e fazia faculdade à noite. Gravava a disciplina no final de semana e ia ouvindo no ônibus a gravação no final de semana. Estou aqui no ônibus, 6 ônibus, gravação. Horário de almoço, tem 1 hora. Eu almoçava em 15 minutos e estudava 45. Ia na faculdade, chegava, o professor não presta, o professor é uma bosta. Professor,
O senhor reprova por falta? Não. Eu já tenho um livro do semestre. Vou para a biblioteca e depois eu estudo no final de semana. Vou estudar para concurso. O ônibus está demorando. Estou aqui, ó, olhando meus resumos. Olhando o resumo. O pessoal está lanchando no intervalo de uma aula para outra. Tiro 10 minutos para estudar. Essa pequena soma de 45, uma hora, ouvir matéria no final de semana, no ônibus, gravar matéria no final de semana, essa soma dava mais horas de estudo do que a pessoa que não trabalhava. Aí eu passava e meus colegas que não trabalhavam não passavam. Eles ficavam assim, como você conseguiu passar trabalhando, Cleito? Eu sempre perguntava para eles assim, ó, e o que é que me impede passar? O que é que o trabalho pode me impedir de passar? O trabalho não me impede de passar. Quem me impede de passar sou eu, não é o trabalho. Isso é uma questão de quê? Visão. Algumas pessoas vão enxergar a sua vida como um impedimento, cheio de impedimentos. Outras pessoas, aquelas que têm a mentalidade 2%, só 2% das pessoas são bem-sucedidas na vida. Só 2% dos advogados são bem-sucedidos, 2% dos médicos são bem-sucedidos, 2% dos terapeutas são bem-sucedidos. Porque não é a maioria que vai vencer, querido. Não é a maioria que vai ter sucesso. Para de acreditar que a maioria das pessoas tem sucesso. Não tem. A menor parte tem sucesso. E por quê? Por quê? Porque entrar pela porta estreita é difícil. Entrar pela porta larga é fácil. A maioria das pessoas entram pela porta larga. Só 2% das pessoas optam por entrar pela porta estreita. E aí Jesus vai lá e completa. A porta larga você vai encontrar a morte e o inferno. Na porta estreita você vai encontrar a vida. A salvação. Só que ele não se referia ao inferno e à morte como inferno e morte. Ele se referia ao inferno e à morte como o seu sofrimento, fracasso, medos, decepções. Porta larga são as facilidades, os atalhos. A pessoa quer um atalho para ter um sucesso. Eu quero um atalho para lidar com meus medos. Eu quero um atalho para magicamente me tornar uma pessoa confiante. 2% das pessoas que são bem-sucedidas não estão buscando atalhos. Estão entrando pela porta estreita. E essa porta estreita é difícil de dar trabalho. Mas no final você terá vida. A vida significa seus sonhos serão realizados, seus objetivos serão alcançados, você vai ter a vida que você está buscando. A pessoa que ela não quer desenvolver autoconfiança, tudo para ela é impedimento. Eu não tenho tempo. Não dá agora. Eu não vou conseguir. Uma pessoa me escreveu, a gente bateu o recorde aí de alunos dessa turma 23, a maior turma desse ano. Uma pessoa me escreveu, olha que história interessante. Uma pessoa me escreveu e falou assim, ó, Cleiton, eu desisti daquela, desisti. Eu vi uma live que você falou uma coisa lá que ela não gostou na live, não sei o que foi uma live que eu fiz, um stories, não sei como é que foi. E ela pegou e disse assim, eu não gostei do que você falou, não concordo com o que você falou e desisti do seu curso. Não vou fazer mais não. Desisti de você. Me xingou lá. Olha, interessante. Ela me xingou. Aí eu fui lá e olhei o histórico da conversa no direct, né? E no histórico, tava assim, ó. No histórico, a primeira conversa que ela tinha lá, falou assim, Cleiton, você é maravilhoso, Cleiton. Você foi enviado por Deus. Meu Deus, como esse desafio da criança interior mudou a minha vida. Você era tudo que eu estava esperando. Tudo que eu estava esperando. E aí, ela vai lá e se matricula no AQL. E com 2 dias ela desiste. Porque ela disse que, sei lá, viu alguma coisa na live que eu falei e não gostou. E esse recado não vai só para ela, vai para todas as pessoas que me assistem nesse momento. Você não desistiu de mim, querida. Você não desistiu do AQL. Você desistiu de você. Eu tenho a minha vida já construída. Eu tenho a minha base de conhecimento já construída. É você que está atrás de conhecimento e transformação. Você está desistindo de você, não de mim. A minha vida continua. O AQL continua servindo a outras pessoas lá. Quando você desiste, achando que vai estar me atingindo, não vai estar me atingindo, está atingindo a si mesmo.
Porque uma pessoa que desiste da própria transformação, ela já é uma desistência em outras áreas. Ninguém desiste uma única vez. Já tem um padrão de desistência. E por que ela desistiu e ela me amou e depois parou de me amar? Porque quando ela me conheceu, ela teve o choque de realidade com o autoconhecimento. E disse, meu Deus, como isso ilumina a minha mente. Quando eu chamo a pessoa para transformação e ela entra na queda, ela sabe que vai ter que lidar com os medos. Ela sabe que vai ter que aprender e entrar no ambiente de treinamento. Ela sabe que vai ter que vencer desafios. Aí é mais fácil para a pessoa dizer, eu não vou conseguir e sair. Porque isso é um padrão do medo. É a mente controlando você. Eu vou desistir. Peraí, mas você já começou, querido? Já vai desistir de novo. E essa pessoa que faz isso, ela desiste o tempo inteiro de muita coisa. O tempo inteiro está desistindo das pessoas, dos sonhos, das metas. Por quê? Porque essa pessoa carrega uma crença destruidora. Eu só vou agir quando eu estiver 100% confortável e com ausência completa de medo. Sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir no dia da sua morte que não existe ser humano que não sinta medo. Porque o medo é uma programação que já nasce com você na sua mente. Está aqui e vai despertar sempre que houver uma situação nova. Faz parte do cérebro sentir medo quando o padrão muda. Eu estou aqui todo dia, vou pelo mesmo caminho. Se no momento eu pegar um caminho diferente, eu vou ficar mais alerta. Peraí, eu não conheço esse caminho, vou ficar alerta aqui. Aqui em Recife, por exemplo. Você deve ter um caso agora de um turista, né, que foi esfaqueado, faleceu, coitado. Um absurdo, um absurdo. Um alemão foi assaltado no centro do Recife. Recife está entregue às baratas, digamos assim. Completamente entregue. A violência está gigantesca aqui. E aí, eu pego o celular. Peguei o celular, se eu estou em Recife, o que eu faço? Opa, vou ficar ligado. Se eu estou num lugar estranho, eu nem tiro o celular. Por quê? Porque a mente vai dizer, se liga, isso aqui é perigoso. A mente, ela funciona para te ajudar. Então, se eu resolvo ler um livro que eu nunca li, a mente vai dizer assim, ih, será que tu vai aprender? Será que tu consegue aprender? Então, eu pego aqui um livro, por exemplo. Esse livro aqui. 1.200 páginas. A mente vai dizer logo, meu Deus. Tudo isso, Cleiton, é muita coisa pra gente, não cabe na tua cabeça. Tu não vai memorizar tudo. É muita coisa, muito conceito, tu não vai aprender. Ai, meu Deus, é muita coisa. Aí vai criar uma série de padrões de procrastinação. O que eu faço? Não, querido, não se preocupa não. Não são 1.200 páginas. Só são 10 páginas por dia, entendeu? 10 páginas, são 10 páginas por dia. Aí a mente tá, 10 páginas. São 5 de manhã e 5 à noite. Aí a mente, aí tudo bem. Eu deixo o livro lá, de manhã acordei, 5 páginas, ok. Chega na quinta, só mais 2, só mais 3, só 5 agora e a gente para. 15 páginas. À noite, mesmo ritual, só são 2, 3, tá. Mais 15, 30 páginas no dia. 10 dias, 300. 20, 600. 30, 900. Em 40 dias, 1.200 páginas lidas. Tem pessoas que vão passar a vida e não vão conseguir ler um livro de 1.200 páginas. Porque elas vão passar a vida dizendo, é muita informação para minha cabeça. É muita coisa para mim. Eu não tenho hábito de leitura. Eu não consigo ler. Que eu sou muito ruim em leitura. Que dá sono. Sono é um padrão de medo. Então anota aí. Toda vez que sua energia baixa numa atividade que você gostaria de fazer, é sinal que o medo está presente. Porque o medo vai fazer, para tirar você da situação, vai baixar a sua energia. Por isso que pessoas que sofrem de ansiedade têm um padrão brutal de procrastinação e de baixa energia. Acordo cansado já. Ai, meu Deus, porque é muito medo na mente. Para fofocar, fico 3 horas. Para assistir Netflix, fico 4. Assistindo um capítulo em cima do outro. Para ler um livro, dá sono. Faz sentido isso? Fala pra mim. Faz sentido isso? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, não, eu pego no livro e tenho sono. Aí eu digo, deixa eu perguntar o seguinte. Quanto tempo tu fica na rede social? Fico umas 2 horas por dia. Tu gosta de série? Adoro. Eu assisti uma série, maratonei uma série inteira no final de semana, série tal. Olha que interessante.
Aí ela falou assim pra mim, é porque eu não leio, sabe? Porque tenho transtorno de déficit de atenção. Não tem não, querida. Se você tivesse, não estava assistindo televisão o final de semana inteiro. Não estava na rede social ali focado durante 2 horas. Não estava fofocando ali com as suas amigas ou com seus amigos ali durante 1 hora no Instagram, no WhatsApp. O problema aqui é o medo de não dar conta. Mas se você partir esse medo, enganar a sua mente, e entender que você é o criador e não a criatura, você é o príncipe e não o escravo da sua mente, o que vai acontecer? A coisa vai começar a andar na sua vida em 2023. Você vai começar a andar em 2023. Então, a primeira regra é o seguinte, ó. Anota aí, a primeira, já dei várias regras, né? Mas tem uma regra importante aqui. É o seguinte, você precisa avançar na direção oposta às suas tendências naturais. Você precisa avançar na direção oposta às suas tendências naturais. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. E aí eu vou fugir do conflito. O que eu tenho que fazer? Fugir do conflito é para cá. Qual a direção oposta? O conflito. Eu preciso bater de frente com isso. Bater de frente. Se, por exemplo, eu não gosto de ler, é para cá. Mas eu quero desenvolver esse hábito. Então, eu tenho que olhar para onde eu não gosto. Por exemplo. Tudo que é contraintuitivo para minha mente, eu tenho que fazer para crescer e dominar o processo. É isso que eu chamo com os meus queridos alunos de você precisa tracionar a sua mente ao contrário. Pegar a mente da ansiedade e tracionar a mente ao contrário. Se a mente fala assim, não, Cleiton, eu digo sim, mente, é isso que a gente tem que fazer. Não vai para aquele palco, é para lá que eu tenho que ir. Ah, não sobe no palco, vi, fala isso lá em cima. Não faz essa live que as pessoas vão lá ficar olhando para você. Deixa para me dizer lá na hora da live, agora não. Não liga essa câmera, eu vou ligar. Não pega esse carro, eu vou pegar. Não diz não, por favor, não fala isso para essa pessoa, eu vou falar. Ou seja, essa briga interna, ela é constante. Todo mundo está enfrentando uma batalha interior. Então, se a minha tendência é fugir de conflito, se eu quiser desenvolver autoconfiança, eu tenho que ir para o conflito. Se a minha tendência é fugir de algo novo, se eu quero me tornar autoconfiante, eu tenho que ir fazer coisas novas. Vamos dar um exemplo de fracionamento de coisas novas. O AQL é um exemplo. Fazer um curso que você nunca fez. É algo novo. Pedir um prato que você nunca pede. É algo novo. Fazer uma rotina que você nunca faz na semana. É algo novo. Tocar o seu parceiro ou a sua parceira de uma forma que você nunca toca. É algo novo. Ler um tipo de livro que você nunca lê. É algo novo. Então, pequenas ações novas vão fazer você ir melhorando aos poucos. Aos poucos. E não em bloco. Quem pensa em bloco é criança. Adultos sabem que a melhoria é 1% todo dia. Então, quando a gente fala em melhorar a autoconfiança, a gente precisa ir para o outro princípio que eu já falei no começo, que é a capacidade de autoconsciência. Você precisa reconhecer as suas fraquezas. Tem que reconhecer suas fraquezas. Todo final de ano está chegando agora. Eu vou criar as minhas metas. Já estão criadas as minhas metas para o ano que vem. Já estão criadas. Já tenho um plano para o ano que vem. Metas, estrutura, estratégia, a modelagem que eu preciso, as pessoas que vou modelar para o ano que vem, as crenças novas que eu vou instalar na minha mente, padrões de comportamento que eu decidi mudar, áreas da minha vida que eu vou focar, projetos que eu vou focar, tudo já está pronto, anotado ali no meu caderninho. Mas tem um padrão que eu crio para construir metas. E o padrão é o medo. Quando eu construir minhas metas, eu me pergunto, o que me traz medo nesse momento? Poxa, eu tenho medo de fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Aí eu anoto e me pergunto, o que me reserva a vida do outro lado desse medo? Esse sucesso, essa colheita, essa colheita. Então é para lá que eu vou. A minha meta se torna o meu medo. Então, por exemplo,
A pessoa diz assim, eu tenho medo de dirigir. O que está do outro lado do medo de dirigir? Uma palavra que todo ser humano anseia. Todo ser humano anseia essa palavra. Liberdade. Não é sobre dirigir, é sobre liberdade, sobre independência, sobre autoestima, sobre se olhar no espelho e se ver uma mulher livre e liberta, um homem livre e liberto. Dirigir é sobre isso, não é só dirigir. Pode ser que você queira mais dinheiro em 2023. Vou botar a meta, eu tenho muito medo de colocar aquele meu negócio para fora. Eu queria colocar uma sorveteria, tenho muito medo de não dar certo. Mas do outro lado do medo, se essa sorveteria der certo, o que vai acontecer? Eu vou ser um empresário bem-sucedido, vou ter um nível financeiro para trazer conforto para minha família, para realizar sonhos. Então essa é a sua meta. Essa é a sua meta. Tem pessoas que não emagrecem porque o medo é de ficar muito vulnerável, é o medo de ficar muito exposta, muito atraente para as pessoas, ser o destaque. Isso faz a pessoa se sabotar a própria aparência, comer. Porque é o medo de se sentir merecedor, é o medo do destaque. Essas pessoas têm medo de brilhar. Então o que a pessoa faz? Ela sabota a dieta, ela sabota os treinos, porque vai que eu fique sensual além da conta e os homens comecem a me olhar. E aí como é que eu vou sentir? Eu vou sentir envergonhada, ou vou despertar traumas que eu tenho lá de trás em relação a isso. Ou vou despertar o ciúme do meu marido, que é muito ciumento, e eu não quero ter que lidar com isso. Vou despertar o ciúme da minha mulher, que é muito ciumenta, eu não vou ter que lidar com isso. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando você identifica o medo, você identifica qual é a sua meta que você deveria focar. Porque pessoas que carregam medo na mente, elas sempre vão focar aonde não existe medo. E aonde não existe medo, não existe crescimento. Onde houver ausência de medo, não é o seu lugar. Se você quiser crescer, uma coisa que eu aprendi às duras penas com a síndrome do pânico. Se não houver medo, não há crescimento. Você está se enganando. É uma mentira que você está criando na sua mente. É uma mentira. Então, por exemplo, eu tenho metas materiais. Materiais. Bota uma meta, quero morar num apartamento assim, quero comprar esse carro, quero fazer essa viagem, quero comprar esse objeto aqui. Coisas pequenas, às vezes, comprar esse eletrônico aqui pra mim e tal. Então, às vezes, eu vou lá e faço assim, ó. Eu vou comprar esse carro aqui. Aí a minha mente fala assim, ó, ok. Acho estranho. Assim, ok. Aí eu vou lá e boto assim, mas eu queria mesmo isso aqui. Aí a mente fala, Cleiton, isso aí não, né, filho? Isso aí não dá pra tu, não. Não, isso não dá pra tu, não. Isso é muito pra tu. Ponto. Quando a mente fala isso, eu peguei o meu padrão do medo e das raízes ali do baixo merecimento. Aí eu falo, é exatamente por isso que eu quero esse carro. Bum, colo na parede. Simples assim. Eu sonho um dia, daqui a 2 anos, estar ganhando X reais por mês. Aí a mente, ok. Opa, tem uma coisa estranha aí. E se eu sonhasse em ganhar X por mês? Aí a mente fala, aí não. Aí não dá pra tu não. Opa, tem coisa aí. Então, quando você cria uma meta, observe o que a mente está falando. Observe. Porque a mente, quando ela disser assim, não dá pra tu, Regina, aí não é teu lugar, Márcia. Aí não é teu lugar, Marcelo. Cai fora, isso não é pra tu, isso não é pra teu bico. É esse o seu foco. Todas as vezes que a mente disser, sai daí, é para você ficar. Todas as vezes que a mente disser, não é para seu bico, aí você diz, é aqui que eu tenho que crescer. Toda vez que a mente disser assim, ó, isso não é para você, é impossível para você, é essa a sua meta. É essa a sua meta. Simples assim. Por quê? Porque eu estou entrando dentro de um ambiente de treinamento. Estou entrando dentro do ambiente de treinamento. Se não tem desconforto, aí é tranquilo. Pensa o seguinte. Pensa comigo. A pessoa faz assim, ó. Eu quero emagrecer 10 quilos.
Ah, 10 quilos para mim é fácil. É uma meta, mas não é uma meta que faz você crescer como pessoa. É uma rotina, basicamente uma rotina. Você já está treinado para isso. Você já sabe o caminho neural que te leva a isso aqui. Você fala assim, vou passar num concurso. Por exemplo, eu deixei o serviço público. Pedi a exoneração da Receita Federal, 19 mil de salário, deixei. Mas se eu decidisse voltar para o serviço público, que muitos amigos meus falam assim, ah, mas tu deixou, ai meu Deus, e se a coisa der errado, e tu tal. Aí eu falo muito friamente, se der errado, eu faço dar certo. Mas se der errado, eu faço dar certo. Mas se der errado mesmo, eu faço dar certo mesmo. Isso é o quê? É a crença segundo a qual, não importa o que aconteça, jamais eu desistirei. Não vou desistir. Vai dar certo. Eu vou pra cá, vou pra lá, cai, me levanto, tento de novo, cai, me levanto, aprendo, bum, uma hora dá certo. Mas vamos imaginar que eu dissesse, eu não quero mais essa vida. Eu me arrependi e quero voltar para os concursos públicos, para um cargo público. Eu só ia fazer uma coisa, sentar a bunda na cadeira e voltar a estudar. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu passo em qualquer concurso top aí, do executivo, sobretudo. Por quê? Porque eu já sei a trilha que me levou para lá. Eu já estudei, já tive sucesso nessa área, em vários concursos. Já sei o mapa, já sei o método, já sei a forma como eu funciono, as minhas fraquezas nessa área, as minhas fortalezas. Eu já sei como fazer. Não seria uma meta para mim desafiadora. Se a pessoa falar assim, tem que passar no concurso de novo, para mim é tranquilo. Eu já passei vários. Super concorridos, por sinal. Já concorri com 7 mil, 20 mil pessoas. O primeiro concurso que eu fiz foram 21 mil pessoas. Passei em 6º lugar. Então, competição, ambiente de competição para estudar, para mim, é o tiro de letra. Por isso que eu pego um livro desse aqui e vou ler em 20 dias. Porque eu já estou treinado para isso. Então, leitura, estudo não é uma coisa que me desafia. Nada que você colocar vai me dar medo em aprender. Porque já fui treinado lá atrás para isso. Mas existem outras coisas que me dão medo. Por exemplo, empreender para mim me dava medo. Exposição na internet me dava medo. Exposição, fazer treinamentos presenciais me dava medo. Várias coisas me davam medo. E eu fui vencendo esses medos. Então, olha que coisa interessante. Tem pessoas que estão criando metas baseadas na ausência de medo. E estão se enganando achando que estão crescendo. Não estão crescendo. Se uma pessoa chegasse para mim hoje, assim, vou fazer um concurso, eu desisti, não vou fazer concurso, vou fazer concurso de novo. Eu sei que eu não estou crescendo ali. Eu só estou com uma rotina que eu já conheço para atingir o resultado. Então, estou fazendo musculação agora, focado, só musculação. Tenho uma meta de ganho de massa muscular. E voltei a correr, mas eu foco em musculação. É uma coisa que me desafia muito pouco, porque eu já treinei musculação por muitos anos da minha vida. Já sei como faz, já sei como funciona. As limitações do meu corpo, as fortalezas do meu corpo. Mas se eu tivesse que aprender, por exemplo, Krav Maga, que é uma luta, seria um desafio, porque é um movimento que meu corpo não conhece. Tivesse que aprender a jogar vôlei, por exemplo, que eu já jogava, mas não jogo bem. Tivesse que aprender, aqui em Recife, aqui na praia, tem muitas escolas de vôlei, né? Vôlei de praia. Seria um desafio para mim. Mas eu escolhi manter uma rotina. Nessa área, para mim, não é crescimento. Então, bota só uma meta ali, ó. Atingir esse objetivo e tal, mas não me sinto crescendo, por exemplo. Mas quando eu falo fazer um projeto que me gera medo e desconforto, que parece beirar o impossível, aí é onde eu tenho que focar. Então, desenvolver autoconfiança significa eu preciso reconhecer as minhas fraquezas e eu preciso aprender a criar metas que me dão medo. Se me dá medo, é para lá que eu devo ir. Segundo ponto é o seguinte: mais importante do que você olhar para o que você quer e definir o seu foco é praticar com o dobro da intensidade. Praticar com o dobro da intensidade significa que você vai praticar a autoconfiança todos os dias. Exatamente isso. A autoconfiança é uma prática, é um treinamento mental que você tem que fazer diariamente. Tem que se estimular. Tem que estimular a fazer comportamentos novos, a se colocar em ambiente de treinamento. Então, poxa, eu vou fazer, por exemplo, uma cidade que liberta. A pessoa às vezes não quer entrar porque tem medo de lidar com pessoas que ela não vai ver, nunca viu na vida, na comunidade. A comunidade não é obrigatória, é opcional. Você vai estar lá ou não.
Aí, então, muitos alunos fazem assim, ó, eu não quero estar na comunidade, só quero fazer o OKR. Ok. Aí depois que eles começam a ver as aulas ao vivo, o pessoal ali, aí você assim, poxa, que massa a comunidade, o pessoal se ajuda, que bacana, tem muita gente que se torna amigo lá. Aí começa a participar da comunidade. Mas no começo ela teve medo, depois ela viu o benefício. Então, o que é mais interessante aqui? Interessante é acabar com essa crença brutal de achar que você precisa criar metas com ausência de medo ou precisa de ausência de medo para começar a agir. Não precisa disso, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Praticar com intensidade é dizer assim, ó, eu vou praticar todo dia essa ação, eu vou definir essa rotina aqui de leitura, eu vou modelar meu corpo esse ano, eu vou recuperar meu casamento esse ano, e aí eu vou começar ações para alcançar esse objetivo aqui, ó. Ações. Inclusive se libertar do pânico. É um treinamento, tá? O outro é o seguinte, você precisa criar simulações mentais, exercícios mentais que treinam a sua autoconfiança. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Márcia Fernandes, a minha querida aluna do Akelen, eu conhecesse a Márcia e aí eu tivesse muito medo de falar com a Márcia. Porque a Márcia às vezes é meio nervosa, eu tenho dificuldade em lidar com autoridades e aí eu tenho que falar com a Márcia. O que eu faço? Eu faço assim, ó. Mentalmente. Eu vou aqui, ó, imaginar eu conversando com a Márcia. Eu vou me imaginar me posicionando frente à Márcia. Eu vou me imaginar dizendo não para a Márcia. Eu vou me imaginar falando com confiança para a Márcia. Eu vou criar a rotina na minha mente primeiro. Visualizei, abri os olhos. Eu vou escrever aqui. Uma ação primeiro. Uma ação. Aqui, ó, uma ação. Para materializar aquilo que está na minha mente. Então, a mente funciona na ordem. Primeiro eu crio, depois eu manifesto, depois eu transmuto em ação. Criar, definir o que eu quero. Manifestar é visualizar essa criação que eu quero aqui na minha mente, fazer um filmezinho. Transmutar para o plano concreto é agir. Quando eu faço isso e eu chego para falar com a Márcia, a minha mente já simulou isso. Eu já vivenciei mentalmente o que ia acontecer lá. Então a probabilidade de você ter muito medo vai cair. Porque a mente já vai reconhecer aquilo como algo normal. Se você quer aprender a dirigir, feche os olhos, visualiza você dirigindo todo dia antes de dormir. Tá dormindo, visualiza dirigindo, coloca uma música bacana. Coloca uma música que elicie você emoções boas. Você está ali, ó. Aí amanhã coloca uma meta que vai te levar em direção a dirigir. Quando você for dirigir, aí você bota a mesma música que você visualizou. Ou seja, você precisa criar exercícios mentais que vão treinar a sua autoconfiança. E esse é um exercício que eu estou te ensinando. Muito simples. Criação, manifestação, materialização com ação. O outro ponto, para a gente fechar hoje, é o seguinte. Às vezes a gente define ações para alcançar o objetivo. Às vezes você define foco para alcançar o objetivo. Eu tenho foco, eu tenho ações. Eu parti, nada pode ser tão grande que não possa ser quebrada, como você aprendeu. Definir pequenas ações. Só que tem um pequeno detalhe. Se você não definir um prazo rígido para você, você não vai realizar. Prazo é dizer assim, ó, eu vou realizar isso até tal data. Até tal data. Só que o medo vai tender a fazer com você o seguinte, você vai jogar um prazo lá na frente. Então eu vou te dar um pulo do gato aqui. Qual é o pulo do gato? É o seguinte, imagine que o Paulo, que está aqui, o Paulo Santos, chegasse para Solange, que está aqui também. Paulo e Solange estão conversando. E aí o Paulo vai lá e diz assim, ó, eu vou começar a correr. Começar a correr. E a Solange fala assim, eu vou começar a tratar a minha ansiedade. Aí o Paulo pergunta, Solange, você começa a tratar a sua ansiedade quando? Aí ela, daqui, acho que o ano que vem. O ano que vem quando? Fevereiro. Aí você vai pegar fevereiro e hoje. São mais ou menos 2 meses.
você vai partir pela metade. Aí a metade vai ser um mês. Esse é o seu prazo. Se o Paulo falou, vou começar a correr daqui a 20 dias, você vai partir pela metade. Esse é o meu prazo. Então, sempre que a mente disser um prazo, parta pela metade. Porque a mente está sacaneando você. A mente está adiando para evitar lidar com aquilo ali. Quando a mente disser, diz aí 5 dias, bota 2. Quando a mente disser assim, 10 dias, bota 5. Porque isso vai estimular você a vencer o medo rapidamente. Toda vez que você é a longo prazo, você vai trazer mais pensamentos negativos para a mente. Mais preocupações, mais pensamentos futuristas, mais ansiedade, mais insônia e por aí vai. Por quê? Porque a sua mente vai ficar assim, ó, no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. Então, coloca o prazo pela metade. Isso é uma forma de você enganar a sua mente. Enganar a sua mente. Se você for na onda da mente, ela vai sempre jogar lá para frente. Lá para frente. Lá para frente. O aluno fala assim, ó. Cleiton, quando, Cleiton, tu vai abrir a próxima turma da OQL? Mas a turma está aberta agora, a 23 está aberta. Não, mas quando é a próxima? Quando a pessoa pergunta isso, eu já sei o que é. Quando a pessoa pergunta isso, eu sei que ela está diante do padrão do medo dela. Eu acabei de abrir uma turma, a pessoa está perguntando quando é a próxima. Quando chegar na próxima, ela pergunta quando é a próxima. Quando chegar na próxima, pergunta quando é a próxima. Esse é um padrão. Quando o aluno pergunta assim, um seguidor pergunta assim, Cleiton, eu queria ser seu aluno, mas quando é que é a próxima turma? Eu já sei que ele está sofrendo de medo. É uma pessoa adiadora, procrastinadora e está adiando a vida dela há muito tempo. Aí eu falo para ela assim, ó, se você está me perguntando qual é a próxima turma, é exatamente por isso que você deveria entrar nessa. Para quebrar esse padrão. Porque quando chegar na próxima turma, você vai perguntar quando é a próxima. E quando é a próxima, e quando é a próxima, até que um dia o ciclo daquela se fecha. E o programa se encerra e a gente vai para um outro ciclo. Aí você diz, poxa, se o AQL existisse ainda eu faria. Mas como não existe, eu não faço. O problema é de Cleiton, porque ele acabou com o AQL. E aí você vai perceber que sua vida acabou, passou e o tempo passou. Porque aquelas pessoas que estão sempre adiando, jogando para frente, mas não tem que lidar com medo, vão ver a sua vida indo para frente o tempo inteiro. Até que um dia você chega no final da vida e percebe que a vida passou. E quando a vida passar, querido, não tem volta. Trabalhar a autoconfiança na raiz envolve trabalhar e tratar a criança interior, relação com o papai, a agressividade reprimida, que é um elemento de autoconfiança. Envolve lidar com a relação com a mamãe também. Envolve aprender técnicas para você mesmo criar mais exercícios mentais. Aprender a blindar a sua mente. Descobrir comportamentos de ansiedade ou de medo que estão limitando você. Existe uma estrada, mas o que eu te entreguei nessa live já vai te ajudar a dar um primeiro passo. E eu sempre digo a todo mundo que me procura assim, ó, Cleiton, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar que eu não sei? Eu sempre digo assim, ó, você sabe, mas esse passo te dá medo. Como esse passo te dá medo, você mente para você mesmo dizendo que não sabe. Eu não sei, Cleiton. Aí eu falo o seguinte, faço uma pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual seria um passo óbvio, que de tão simples chega a ser quase ridículo, que você tem que dar para atingir esse objetivo? Óbvio. Por exemplo, eu quero desenvolver a hábito de leitura. Qual é o óbvio? Tenho que comprar um livro. É o óbvio. Eu quero treinar a minha mente para me tornar mentalmente mais forte. Qual é o óbvio? Eu preciso estar no ambiente de treinamento, fazendo um treinamento para isso, ou lendo um livro, ou sendo treinado por uma pessoa. Eu preciso estar no ambiente de treinamento. Eu quero ganhar músculos. Eu tenho que levantar peso, fazer exercício. Isso é óbvio. Mas eu tenho que estar na academia antes. Ou pelo menos tem que estar um personal, comprar um pezinho, ver um treino na internet, sei lá. Mas tem uma coisa que é óbvia. Encontre o óbvio e faça. Esse óbvio é o que vai te levar ao primeiro elemento. É o primeiro dominó que vai derrubar os outros. Sucesso é sequencial. Você não precisa olhar a vida e suas metas como um bloco. Precisa olhar as pequenas ações.
Do outro lado dos seus medos estarão os seus maiores sonhos. A vida são duas portas, a estreita e a larga. A larga, 98% das pessoas vão buscar. Do outro lado da larga, tem medo, inferno e morte. Na estreita, você tem vida, sonhos, realização. A estreita, só 2% das pessoas vão querer trilhar, porque é difícil e requer paciência. Se você for capaz de entender que para desenvolver autoconfiança você não precisa de ausência de medo, mas agir sobre o medo, você começa a agir. Você começa a melhorar. Reconheça suas fraquezas, liste todas elas. Tome consciência das suas limitações para que você possa vencê-las. A autoconfiança nasce da habilidade demonstrada. Se você for capaz de se treinar para fazer sempre coisas diferentes e comportamentos diferentes, você vai criando novamente. O objetivo é tracionar a sua mente ao contrário. Nada pode ser tão grande que não possa ser quebrado. Se o objetivo é grande, parta em pequenos pedaços, de forma que esses pedaços sejam fáceis de você começar e de você realizar. Assuma prazos rígidos para você. Toda vez que você disser, daqui a tanto tempo eu faço, corta pela metade, porque a sua mente está simplesmente enganando você. Essa foi a nossa live de hoje, para você que queria aí descobrir um pouco dos princípios que eu uso na minha vida pessoal para melhorar a sua autoconfiança. Um grande abraço e a gente se vê no nossa próxima live aqui. Valeu, queridos. Mil corações para vocês.